Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Lead na Nuvem. Esse podcast tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet, novas tecnologias, né? E esse podcast faz parte de um projeto de um grupo de extensão, né? Um projeto de extensão de um grupo de pesquisa da Faculdade de Direito de Franca, cujo tema é Direito, Políticas Públicas e Tecnologia, e é liderado pelo professor Dr. Yuri Lanes. Com a participação, obviamente, de todos os integrantes da formulação de questões feitas aos nossos convidados, que já serão apresentados, né? Hoje estamos, agora, na Faculdade de Direito de Franca, realizando o 3º Congresso Internacional, né, aqui na nossa faculdade, e gostaria de ressaltar alguns patrocinadores, como Magazine Luiza, Cicobi, Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, o CNPq, o IBICT e, claro, a OAB Franca, onde nós estamos, né? Gostaria, então, de apresentar, né? Primeiramente, cumprimentar o Luan, que é o egresso da faculdade, né? Amigo nosso, pesquisador, mestrando, né? Na Unesp. E eu gostaria de cumprimentar, então, e já fazer a apresentação e ler o currículo dos nossos convidados hoje. Inicialmente, eu vou começar pelo professor Marcelo Fonseca Santos, que é doutorando, né, e mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, advogado na área de Direito Digital e Tecnologia, vice-presidente da Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital, a ANAD? Uhum. Diretor da International Association of Artificial Intelligence, conselheiro do Instituto Nacional de Estudos Criptoativos, o INECRIPTO, pesquisador do The Blockchain Authority, pesquisador e professor de Direito Digital. Também, né, não menos importante, vamos apresentar também a professora Aline Paixão, né, atua como head nos projetos da Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax, liderando a organização do Congresso de Inovação Jurídica e coordenando equipes nas áreas de produção, comunicação e relacionamento, né? Possui experiência com eventos presenciais de grande porte, planejamento estratégico e comunicação com patrocinadores e parceiros. Formado em design de moda, isso é muito interessante, porque causa aí uma interdisciplinaridade, né? Possui ainda trajetória como professora de inglês. Muito interessante. Luan, com a palavra. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, né? Agradecer aqui a parceria do professor Tófano. A gente tem aqui realizado alguns episódios aqui no podcast Lead na Nuvem. Começar já contextualizando um pouquinho o nosso episódio, né? Nos últimos anos, a gente tem presenciado uma transformação profunda com as novas tecnologias. Blockchain, inteligência artificial, automação algorítmica. Então, são questões que são somadas a uma urgência de representar modelos de gestão, de colaboração, uma própria transformação do poder judiciário com essas novas vertentes que se apresentam. Então, nesse contexto, a inovação ela deixou de ser uma opção estratégica e ela passa a se tornar uma exigência, né? Se não do próprio mercado, da própria estrutura da sociedade que a gente está hoje. O que está em jogo vai além dessa modernização de processos. Então, ela trata também de redefinir a própria prática jurídica nesse contexto e as instituições que sustentam, então, essa prática. É nesse ponto de encontro entre gestão de ecossistema e tecnologia emergente que a gente quer aprofundar um pouco a reflexão aqui hoje. Então, já para começar aqui um pouco polêmico, provocar os nossos convidados com a seguinte questão, né? A transformação do direito, ela depende mais da tecnologia ou de uma mudança de mentalidade? Quem se habilita a começar? Filosófico, hein? Primeiro, né? Eu primeiro? Então tá bom. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos. É um prazer estar aqui com vocês, com os três. E engraçado, porque eu estava conversando um pouco mais sobre essa questão da mentalidade alinhada à nova advocacia, a todas as transformações que a gente vê voltada para o mundo do direito e como, na minha visão, a mentalidade é a base. Então, eu falei mais cedo na oficina sobre a nova advocacia, o avanço dessa nova advocacia e
o que envolve isso, né? Porque é muito fácil a gente pensar realmente tecnologia, IA, software, ferramenta, mas pouco se debate, pouco se pensa sobre, ok, mas e a base? E o comportamento envolvido nisso? E a mentalidade? Porque muitas coisas já estão avançando, mas a mentalidade, em certo ponto, já melhorou muito, assim, de advogados como um todo. É isso, você falou do design de moda. Realmente, eu não vim da área do direito, então tem um outro histórico. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é bom porque aí traz uma visão também diferente. Mas no meu tempo de AB2L e lidando mais no dia a dia com advogados, com o pessoal do direito, é muito notório que em alguns níveis ainda está assim, ainda há uma barreira, ainda há um receio em relação a IA, ainda há um receio em relação a como lidar com isso, eles vão ou não tomar o meu emprego, sabe? Então, esse Receber tipo de... a novidade. Exato. Então, eu acho que tem muito mais a ver com a mentalidade do que com a tecnologia por si só, até porque pensando em termos de evolução, o que a gente vê hoje, no futuro, já vai ser outra coisa, já vai ter outra dinâmica. A tecnologia ainda estará envolvida, mas terão outras complicações, outros desafios. E aí, se a mentalidade estiver alinhada, a gente não tem mais esse... A gente diminui, pelo menos, esse tipo de questão, de questionamento, que vem muito do advogado. Professor Marcelo. Eu concordo plenamente com a Aline. Aliás, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por conseguir lidar com esse povo do direito, que não é fácil. Eu também acredito que é uma questão de mentalidade que é perceptível não só por pesquisa, tem pesquisa empírica nesse sentido, mas na prática, como advogado digital, eu vejo muitas ainda barreiras, mas sempre as maiores barreiras e as primeiras barreiras são falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera medo. Falta de transformar da mudança de mindset, né, de transformação digital, que já ocorre sempre, né? Eu fiz datilografia. Eu também. Então, eu passei da datilografia para o computador e o apavoro foi o mesmo. Eu também. E o computador, ele só... A tecnologia, que na verdade a gente acaba linkando muito com o digital, mas tecnologia é toda e qualquer ferramenta. Sim. Né? Então, a gente tem tecnologia desde a era do bronze, desde a era da caverna. Então, conforme ela vai evoluindo, ela causa desconforto. E, óbvio, o medo, essa mentalidade de bloqueio, ela vem por incompreensão de como aquilo te afeta. Nós acabamos que a gente tem uma grande massa de profissionais que estão ali com tablet, com notebook de último tipo, com um celular, um smartphone maravilhoso, que até ostenta muitas vezes, mas que o indivíduo não sabe como usar em termos completos. Ele sabe ligar, sabe usar um aplicativo de mensageria, uma rede social, acabou. E de repente o telefone dele faz até café expresso e ele não sabe. É verdade. E aí quando eu vou dar treinamento em escritório, departamento jurídico é um pouco mais fácil e eu sei que a Aline compartilha disso, porque ela também vivencia isso. O departamento jurídico, por estar dentro de um negócio, ele tem uma visão um pouco mais moderna, mas o escritório de advocacia não. É esse medo do vou ser substituído, que é uma incompreensão. Você vai ser substituído por alguém que sabe mexer com tecnologia. Ele vem da ideia também hierarquizada da nossa área. Feliz de que não é da nossa área, porque a nossa área tem uma estrutura histórica de concentração de poder, de hierarquização, até por causa do ensino, da graduação, que ainda é um ensino que está um pouco, para não... né? Ele está um pouco atrasado em termos de ensinamento. Eu acho que, às vezes, eu recebo uma pedrada ou não, ou outra, mas a verdade é que curso de Direito já tinha que ter 6 anos, porque nós não vemos matérias suficientes, nós não vemos a parte da inovação, a parte da tecnologia, fica tudo muito relegado a processo contencioso, como se só existisse isso. Exatamente. E dentro dos escritórios também. E aí, quando implementa a tecnologia, implementa de uma forma errada, porque falta treinamento, falta compreensão,
falta busca de law techs, de legal techs, falta realmente esse conhecimento do todo. Então, acho que a mentalidade, e a Aline falou muito bem, a tecnologia vai continuar evoluindo para melhorar a nossa vida. E fica muito preso no aspecto negativo, porque, óbvio, né? Tanto para uns traz seguidores, fazer discursos apocalípticos. Isso que eu ia perguntar. Né? Ou para vender curso barato, né? Lamentavelmente. Ou realmente na falta de olha, eu não quero de forma nenhuma, isso aqui é bobagem, vou usar isso aqui, mal e toscamente. Aí você acaba tendo uma série de exemplos negativos aí de mau uso da tecnologia, que poderia ser muito bem aproveitada como ferramenta para otimizar tempo, melhorar a produtividade, atender melhor cliente e uma série de outras facilidades que ela traz. Então, para mim, da mesma forma que a Aline comentou, para mim é mentalidade. Mentalidade precisa ser veementemente objeto de política pública, de conscientização. E aí o Congresso acho que tem essa relevância. Uhum. Né? O podcast, o Congresso, a presença da Aline, de outros profissionais de outras áreas, essa multidisciplinariedade, essa interdisciplinariedade, o advogado que não é reativo quando é provocado por um problema, mas o advogado que é proativo, que tem visão estratégica, legal operations, entende de gestão, gosta de fazer dinheiro para o cliente. Tudo isso que precisa ser mudado e repensado. Não estava no script aqui não, mas já que os dois abordaram essa questão do medo, me surge uma pergunta. Vocês não acham que isso também é fomentado de maneira proposital? Por uma questão de poder? Não sei, acho que sim. Nós temos um problema de soberania digital, né? Nós temos um problema de desinformação. Uhum, sim. A gente tem uma falta de letramento de educação. Nós temos uma lei de educação digital que é muito legal, mas que ela está na lei, ela não tá política pública efetivada, né? Inclusive a lei fala em colocar no BNCC da escola e não está. Uhum. Trabalhos importantes são os trabalhos acadêmicos, os trabalhos das associações, como a B2L, a ANAD e outras, a própria OAB, mas talvez não seja o suficiente, né? Porque a gente tem uma massa populacional muito grande e a gente tem uma competição injusta, que é a do blogueiro carismático simpático de vídeos de 30 segundos, que fala e põe lá um link patrocinado. Venha fazer minha mentoria, o meu curso de coach. Ou até mesmo às vezes de influência, um tema, mas as pessoas não vão buscar o histórico daquele indivíduo. Então é recorrente, se você prestar atenção, eu sou fulano, especialista em tal coisa. Você não sabe se ele é. É verdade. Cabe a nós, né? Caberia a nós buscar se ele é mesmo. E aí, se a pessoa é bonita, é simpática ou tem boa oratória, cara, ele vende. Sim, sem dúvida. Virou o sol do conhecimento. Sem dúvida. Isso é um perigo. Eu queria aproveitar um gancho, só desculpa até interromper, Aline, mas é mais direcionado para você também. Aproveitando a sua expertise na B2L, gostaria de saber assim, de que forma congressos, associações, o próprio evento do Congresso Internacional aqui da FDF e essas redes de colaboração, elas têm impulsionado essa agenda de inovação no direito. Qual que é a percepção, aí como você representando aí a B2L nesse sentido? Assim, como vocês têm enxergado esse cenário? Eu penso muito no ponto de fomento de ecossistema. Vou contextualizar aqui um pouquinho sobre a B2L, que eu acho que vai ser um ponto interessante. Que a B2L é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, e a gente atua com 3 principais objetivos, que é de fomento do ecossistema, educação de mercado e apoio regulatório. Então, são 3 frentes que elas se interligam, de certa forma, porque no final tudo é sobre a gente conseguir permanecer em avanço com a inovação jurídica, e para isso a gente constrói um ecossistema que tem o foco principal como as Law Techs e Legal Techs, mas a gente entende que não tem como fazer negócio, construir ecossistema só com uma ponta. Sim. E por isso que há uma diversidade de categorias de associados que, na verdade, fazem também parte da B2L, então os escritórios, departamentos jurídicos, os prestadores de serviço, advogados autônomos, agora a gente tem até a parte de administração pública. Então, tudo isso corrobora para que a gente tenha um ecossistema sólido que se conecta entre si. Sim.
E quando a gente tem esse tipo de ecossistema, quando a gente promove eventos, quando a gente promove ensino, quando a gente promove mentoria, coisas dentro do próprio ecossistema, isso desenvolve neles essa capacidade de discernir, capacidade de entender, capacidade de saber como lidar, né, com os avanços que eles naturalmente vão acontecer. E então eu vejo realmente que há um avanço acontecendo, ele não é rápido, tanto que a B2L tem quase 10 anos e a gente ainda segue chegando assim em certas barreiras realmente de mentalidade, de percepções, de medo, que você falou sobre essa questão do medo. É algo proposital, não é? Eu acho que o ser humano ele tende a ter os seus medos e ele tem muito a ver realmente com a falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento tem medo. Então, quando a B2L, por exemplo, promove esse tipo de ecossistema para gerar uma base sólida de conhecimento, de avanço, é quando as pessoas passam a ter menos medo, passam a entender um pouco mais. E ano após ano, citando aqui o congresso da B2L, a B2L Low Tech Experience, ano após ano, a gente percebe a evolução de público e das próprias low-techs, porque as low-techs ficam lá expostas, entregando as soluções, mostrando, apresentando para o público, para os congressistas, e conforme os anos passam, a gente percebe que as low-techs estão mais maduras, porque elas têm também mais conhecimento, têm onde buscar esse conhecimento, e os congressistas também, porque eles começam a entender como que esse mercado está se movimentando, começam a entender como que eles estão dentro disso, como não são coisas diferentes, né? Não são assuntos que não se relacionam, não, tá tudo conectado, tá tudo ligado, e eu vejo que esses eventos, esses congressos, até mesmo como o congresso que a gente está aqui hoje, vem com principalmente com o viés da educação, do ensino, para realmente as pessoas entenderem o que está acontecendo de uma forma mais prática, menos aquela coisa do entendimento raso, né? Tentar aprofundar, de certa forma, esse tipo de diálogo e de conversa. Eu concordo plenamente. Eu acho que, primeiro, a gente não pode ficar sentado esperando ou colocando 100% de expectativas ou de obrigações para o Estado, né? O Estado tem os deveres dele, de políticas de Estado, não de governo, mas eu acho que congressos, eventos, as associações, elas têm um papel muito importante porque ela atinge mais rápido, ela consegue proporcionar de uma forma democrática acesso, porque a pessoa vê ali a divulgação, ela pode ir atrás de participar do congresso. Eu até comentei hoje com a presidente da OAB, os advogados da cidade virem ao congresso. O congresso está aberto, a faculdade é pública, o acesso é franqueado. É só vir, são professores internacionais. Então, assim, é extremamente importante isso. Você não precisa ser do acadêmico para aproveitar o que o acadêmico tem para te dar, né? Porque a gente tem um recorte de interesse do pessoal da academia que é submeter os artigos, certo? Mas os painéis, as palestras, elas são para qualquer pessoa. A Aline fez a palestra, quem estava na palestra conseguia aprender e entender que tem uma pessoa disponível para perguntar sobre um assunto que estava sendo tratado de uma forma extremamente simples e didática, compreensível. A parte acadêmica está relegada justamente ao recorte de artigos científicos, que é a parte voltada para a academia. Então, e veja, tem palestrantes europeus, América Latina, do Brasil, de vários lugares, de recortes diferentes, de profissões diferentes, né? E as associações têm esse papel, que é o papel da cidadania, não da política pública, Claro. né? Que contribui muito. Porque se a gente falar assim, não, isso aqui é dever do Estado, então eu vou ficar esperando sentado. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, né? E não é nem justo. Porque tem muita pauta de política pública, talvez até mais importante de curto prazo. Acho que a questão da educação digital ela é uma das questões críticas em virtude do brasileiro ser... Nós temos o terceiro maior público-alvo comprador de celular.
Mas nós temos aí 30% da população sem acesso à internet. Então, se eles não têm acesso à internet, eles não têm smartphone. Porque tem gente que tem 2, 3. E é usuário simples. Mas, óbvio, nós temos um país que tem 70%, 80% da população sem saneamento básico. É óbvio que o saneamento básico é mais importante. Claro. Né? Então, aí entra o papel das associações, do Congresso, como esse aqui de Franca, que são extremamente importantes, né? Para trazer esse papel aí de contribuição. Muito bem. E quais seriam, na opinião de vocês, os principais assim, desafios enfrentados na implementação dessas inovações no setor jurídico? E como é que vocês enxergam o futuro da inovação jurídica no Brasil? Vai lá, Aline. Desafios para implementar? Eu acho que o primeiro desafio é chegar nas pessoas certas. Então, a gente tem algumas etapas. Quem são as pessoas certas? Quem são essas pessoas? Quem está precisando? Como que eu chego, de fato, nelas? Como que eu abordo isso de uma forma que elas entendam? De uma forma que elas consigam fazer uma conexão real com a própria vida, com a própria realidade de carreira. Porque, assim, na área do direito, temos muitas possibilidades. E dentro da B2L, por exemplo, esse é um desafio. A gente fala com públicos muito diferentes. Quando a gente fala de Lautec, é um estilo que é diferente dos escritórios, que é diferente dos departamentos. E cada um tem um comportamento único, tem uma necessidade única. Então, eu vejo que o primeiro ponto é quem são essas pessoas que estão precisando saber mais sobre a inovação e depois como passar essa informação de uma forma que ela entenda. Porque aí eu vou bater de novo na mentalidade. Se a mentalidade não estiver preparada, não tem como. Então, às vezes, antes de falar sobre a IA, vai precisar falar, não sei, sobre a internet. Vai precisar falar sobre... O básico. Sobre o básico mesmo. Sobre o entendimento. Aí é um assunto mais profundo do direito que eu mesma não tenho tanto domínio, mas eu vejo que hoje, não sei, processos que levavam muitos anos, hoje eu vejo que tem ferramentas, tem formas de reduzir. Então, às vezes nem é muito sobre trazer a IA como foco, e mais sobre eles entenderem pequenos passos que podem ser dados. Então, primeiro, quem são essas pessoas e depois o que de fato elas precisam receber de conhecimento para entender a evolução, a inovação jurídica que a gente tem hoje e que vai continuar existindo. Não, ela está certíssima. Qual é a grande questão? Porque cada escritório, cada departamento jurídico, ela tem a sua necessidade, né? Então, você tem que fazer um pouco de design mesmo. Então, às vezes, me pergunta assim, eu quero usar IA para isso, isso, isso e isso. Você pode? Pode. Você deve? Talvez não. Não. Sempre implementar tecnologia, mas não para tudo. Mas né? é a ferramenta correta que está sendo utilizada. Então, aí é que tá. Aí você tem que explicar que existe um mundo não é só uma. de oportunidades tecnológicas. E a Aline falou bem, assim, a gente tem 2 problemas, né, que realmente voltam para o recorte de mentalidade. Explicar tudo que o mundo tecnológico tem a ofertar, encaixar para aquela necessidade e explicar que ele precisa realmente aprender o básico, ele precisa entender que a internet não é um mundo sem lei, que o digital ele é abstrato. Essa abstração ela é uma barreira mental muito grande, porque tudo que é digital ele está num mundo não atômico, né? Não corpóreo. E aí vem uma ideia de que basta eu comprar e implementar, da mesma forma que é o negócio do celular e da rede social, que está tudo bem, como se o negócio fosse auto-retro-resolver. E não, você tem regras, você tem marcos de vida da internet, você tem LGPD, você tem o diálogo desse recorte específico do direito digital com todo o sistema jurídico, então consumidor, né, concorrencial, enfim, você tem tudo junto, constitucional, o digital, e eu vou puxar a sardinha mesmo. Claro. O digital, ele está conectado com todas as áreas do direito e todas as áreas do direito estarão
submissas estão conectadas com o digital, porque em todas as áreas você tem um recorte de digital, porque a gente vive com tecnologia. Sim. Nós vivemos a sociedade da informação, Hoje não né? tem A sociedade do risco, não tem como. E aí você tem que explicar para ele que ele tem essas necessidades, e aí, às vezes, dentro disso que a Aline falou sobre a pessoa certa, o contexto certo, é explicar para ele que ele tem que fazer coisas e que para ele, mas é no digital, não precisa fazer nada. Só acontece com os outros. Isso que você está falando é porque você quer vender treinamento e serviço. E não é. Não. Longe disso. Longe disso. Eu acho que assim, nesse cenário, a gente começa a pensar nas competências, né, individuais que precisam ser trabalhadas para justamente conseguir dinamizar todos esses aprendizados que precisam ser adquiridos e as dinâmicas para colocar isso em prática. Então, acho que nesse sentido, queria saber de vocês, nos próximos anos, né, diante desse cenário de transformação tecnológica, quais são essas habilidades que então devem ser absorvidas, observadas e dinamizadas pelos, vamos colocar assim, pelos entusiastas dentro do direito nesse recorte específico? Tem uma, assim, de cara que eu penso que é adaptabilidade. Forte. Se você não souber se adaptar, independente do momento, seja agora, 2025, seja em 2030, eu vejo que isso é uma grande barreira, é uma grande competência que a pessoa pode ter, que é a capacidade de se adaptar. Porque isso vale para um pensamento de avanço tecnológico, de inovação jurídica, mas isso também vale para o dia a dia. Das relações. Pra vida, né? Sim. De relações pessoais, de relações profissionais, né? No dia a dia de trabalho, de fato. Eu vejo como um ponto bem importante. Pois é, e muitas vezes pessoas que estavam com carreiras consolidadas começam a ter que se mexer, né? Porque se você não se adaptar, não vai ficar para trás. Eu sempre faço uma comparação, relembrando um indivíduo que a gente estudou na escola, que é o Darwin. Sim. Quem não evolui é extinto. Sim. Você tem que evoluir. E evoluir, é isso que a Aline falou, é para o trabalho e é para a vida. Então, eu sempre falo para aluno, onde eu vou dar treinamento, enfim, oportunidade de fala, eu sempre falo, olha, ficou redundante, né? A questão de você não ser um indivíduo que entre em zona de conforto. Eu fiz a faculdade, tirei meu AB e não preciso fazer mais nada. Tá bom. Não é bem assim. Vai tudo Tá se bom. resolver, num Alice, num Seus País das problemas Maravilhas. acabaram. Seus problemas acabaram. Nós temos aqui o Opezation, resolve tudo. Viveram felizes para sempre. Só no conto de eu fada, sempre né? falo, olha, sinto muito, você escolheu uma área que chama-se ciência social aplicável. É aplicável, querido, porque ela está o tempo inteiro sendo aplicada na sua vida, porque você está o tempo inteiro formando relações jurídicas o tempo todo. Não é só contrato formal impresso. Você vai ter que estudar o resto da vida. Se não, larga a faculdade e vai fazer outra coisa. Aliás, nem faz faculdade. Isso é para todas as áreas. Porque, na verdade, o mundo é complexo. Você tem que aprender novas habilidades. E quando a gente fala novas habilidades, são outras culturas, outras literaturas, outras ciências. Eu não estou falando para fazer outra faculdade. Mas, gente, você tem tecnologia hoje. Você tem... Óbvio, desde que você mapeie bons cursos. Isso. Nunca tivemos tanta informação, né? Pô, não. Então, aí é um ponto. Informação é conhecimento. Informação nós temos, mas precisamos ter aí critérios de pensamento crítico para peneirar essa informação. Foi a pergunta Porque eu nunca vi tanto cientista político. Foi a pergunta que eu fiz no podcast anterior. De rede social. O cara nunca leu nada, mas ele sabe tudo de política. Foi a pergunta que eu fiz no podcast anterior. Nós nunca tivemos tanta informação à nossa disposição, mas será que informação é conhecimento? E tantos especialistas. Você vai saber lidar com essas informações? Você vai saber resolver problemas? Você vai saber e aí tomar as devidas decisões? No direito nós temos um desafio, que é o ego. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Vaidade. Ele é um complicador para nossa área. A gente não precisa ter pudor de falar isso, Não. porque é verdade. Claro. Né? A gente tem gente boa como nós,
modéstia à parte, mas a gente sabe que é ser humano. E é uma característica histórica um pouco de poder, até em virtude da nomeação do decreto do imperador, mandando nominar médico e advogado de doutor, porque eles iam estudar na Europa. Então a gente tem um problema de estrutura social que precisa ser repensada, de abrir a cabeça, dessas habilidades emocionais. Então eu falo para os alunos, olha, vai fazer um curso de oratória. Todo mundo pode falar em público. Tem gente que tem facilidade, mas precisa melhorar. Você tem sempre que melhorar. Claro. E tem gente que não tem essa habilidade, mas pode desenvolver. Qual o problema? Né? O que você não pode é ou colocar um obstáculo para si próprio, ou achar, como eu disse, que um diploma e uma OAB está tudo resolvido. Porque é o cara que vai ser substituído. É o cara que não sabe gestão, que não conhece estratégia, que não conhece gestão de pessoas, que não conhece uma série de outras habilidades que é bastante visível no campo jurídico. Quem agir dessa forma são aquelas pessoas que vão acabar fazendo aquelas tarefas mais superficiais que nem necessitaria dele ter feito. E que, se forem repetitivas, vão ser os primeiros a serem mandados embora. Sim. Porque essa IA vai fazer fácil. Exatamente. Automatizou. Acabou. Ganha relevância, que é um bom resolvedor de problemas. Trabalho informal, muitas vezes, né? De rua e de venda. E acaba... Né? Sim. Todos os 5 anos de faculdade acabam, né? Se ele achou que ele vai tirar o AB e vai resolver os problemas, não é assim. O AB é o meio para você entrar na coisa. Mas... E outra, você lida com a vida de pessoas, né? É sempre importante isso. Tem gente que reluta com a comparação com o médico. Como se o médico... o médico é mais importante porque... Todas as profissões são importantes, mas há uma ideologia assim, o médico é mais importante porque ele lida com a saúde. Só que, querido, se eu fizer uma besteira, você fica sem nada ou sem liberdade. Preso. Você pode ir preso. Então, sim, a sua profissão é tão importante quanto todas, e todas são importantes, mas a sua tem uma afetação na vida humana muito delicada. Sem dúvida. Muito exposta. Sem dúvida. Se eu não aperto um parafuso no carro e um sensor acusa, alguém vai lá e aperta o parafuso. Mas se eu errar e fazer a pessoa falir ou ir presa, não dá para arrumar. Meu Deus. Né? Então, acho que precisa ter essa conscientização nesse sentido. De que o indivíduo que quer ficar nesta área, ele tem que trafegar. Tanto que você vê julgamentos do STJ e do STF, os ministros trafegam por outras culturas, outras literaturas, eles citam, né? Até o Cazuza, nosso Cazuza, grande nosso Cazuza, estava comentando sobre o professor Felipe, né? Que fez citações, tal. Você vê, é isso. Ter essa robustez geral, né? Conectar com... Bem, a Aline é o maior exemplo disso. Tá aqui. Professora de inglês, formada em design e lidando com a nossa área, né? Com esse povo doido. É isso. Para a gente encaminhar para o encerramento, vou deixar o professor, por favor. Que mensagem final Aline, vocês gostariam de deixar para os nossos estudantes, pesquisadores, profissionais que querem atuar no espaço de intersecção, né, entre gestão, inovação e tecnologia? Com certeza. Venham para a B2L. Agora não precisa puxar a sardinha. Levantou a bola. É um momento Agora é meu Pode momento. chutar, que agora eu levantei. Então, a minha sugestão para vocês que atuam, são entusiastas da área de inovação, estão no mercado, não sabem o que fazer, são estudantes, não sabem qual recurso buscar para além da faculdade, estão dentro de um escritório, de um departamento, tem uma Lotec, tem uma early stage, né, que ainda está começando, nem fatura e quer desenvolver isso, quer estar dentro de um ecossistema que é focado em inovação jurídica, esteja na B2L, porque lá vocês vão encontrar esse espaço. A B2L tem diversos programas, esses programas são desenvolvidos ao longo de todo o ano, então cada período do ano tem um programa sendo trabalhado para os nossos associados e todos com esse foco em
trazer mais inovação jurídica, trazer conhecimento, fazer essa ponte também com a parte pública, fazer essas conexões, ver o que eles estão entendendo como necessário agora e buscar uma forma de levar isso para frente, né? Não ficar aquele conhecimento ali parado, aquela informação que não está, algo que não está fluindo tão bem e fica parado, porque eles não sabem também para onde levar, o que fazer com isso. Então, estejam na B2L. Como que eu faço para chegar lá? Como que você faz? Você vai buscar no Instagram, a B2L Brasil. Tá. Vocês vão encontrar todas as informações, tudo que a gente faz, a gente coloca lá todos os eventos, os apoios que a gente oferece a outros eventos, a outros congressos. Tudo que acontece de institucional, a gente divulga lá. E aí tem um link que leva para o nosso Linktree com a parte de Associe-se para conhecerem um pouco mais. E também vocês podem me procurar no LinkedIn, Aline Paixão. Se digitar Aline Paixão B2L, provavelmente encontra. Foi o que eu digitei e encontrei. Então lá vocês conseguem conversar comigo, entender um pouco mais da B2L. Procurem pelo Daniel Marques, pela Lívia Carolina, que são os diretores da B2L também. Eles, mais do que eu, vão saber explicar totalmente como que a B2L pode auxiliar para quem está começando, para quem já começou e para quem quer melhorar. E esse conhecimento, muitas vezes, ele tem de ser presencial ou ele pode ser feito à distância? Muita coisa é online. O que é presencial de fato e sempre acontece é o nosso congresso, que é anual, mas os outros encontros, mentorias, Demo Day, tudo isso acontece de forma online. Pontualmente a gente tenta reunir o pessoal, porque também é bom esse contato humano. Aí, ó. Tá aí uma dica, tá? Tá aí uma dica muito boa. Professor Marcelo. A minha sugestão é que realmente, assim, procure estudar o máximo, aproveitar o seu tempo, busque realmente as associações, né? Então, tem o material da B2L, que é focado, né, em Legal Techs, Law Techs, vá no evento, é gigantesco. Eu também já participei da B2L, então eu sei como é que funciona o ecossistema e realmente ele é maravilhoso, muito bom. As duas associações que eu faço parte da direção também proporcionam em seus canais de YouTube e cursos. Vamos repetir o nome delas, por favor? É a Associação Nacional de Advogadas e Advogados de Direito Digital, ANAD. O site é anad.org. Também está no Instagram e no YouTube tem uma série de webinars gravados. Olha. No período da pandemia a gente fez muito, inclusive com o Bruno Figenson, que é o fundador da B2L, nosso amigo, esteve presente no nosso primeiro congresso. Nós vamos ter o terceiro congresso esse ano, dias 16 e 17 de outubro, na ESPM em São Paulo. Ingressos estão no Simpla. É CONAD que chama, Congresso. Escola Superior de Propaganda e Marketing? Ela tem um curso de Direito já no 4º semestre. E aí o curso de Direito vai abrigar o nosso congresso 16 lá. 17 de outubro? 16 e 17 de outubro. Inscrições no Simpla. Tô vendo se a B2L me apoia. CONAD? CONAD. Isso, CONAD. E a Associação de Inteligência Artificial é www.i2ai.org, né? International Association of Artificial Intelligence, né? E a I2AI também tem Instagram, também tem LinkedIn, e no site você verifica como você se associa, tem cursos, tem glossário, tem uma série de informações. E o legal é que, no caso da Associação de Inteligência Artificial, ela não é jurídica. Ela é um ecossistema com cientistas, engenheiros, educadores. Então, a gente tem um público bem multi e interdisciplinar, voltado para IA já há 10 anos. Então, para quem muita gente acaba achando, né, por causa da hype, que IA é só generativa e que surgiu em 2023, né? Mas e ela foi fundada por esses cientistas da IBM. Então, ela tem um recorte muito legal, porque você tem ali várias pessoas de outras áreas, estudiosos, pesquisadores, profissionais, educadores. Então, é nichado, né? Inteligência artificial. Mas quer aprender tudo sobre inteligência artificial, lá você consegue encontrar um cabedal
bastante importante, bastante interessante. Tem também no YouTube tem maratona, que é online. E o online é bom que ele democratiza. Isso. Né? Você atinge todos os lugares. Nesse país do mesmo formato que a B2L, de vez em quando a gente faz coisas presenciais. As pessoas precisam ver que alguém existe ali, né? Que não é deepfake. Também. Né? Eu não gostaria de terminar isso aqui sem eu queria ouvir um pouquinho sobre criptomoedas e blockchain, porque eu sei que o senhor tem uma ligação forte com isso. Eu queria saber como é que hoje em dia as coisas estão acontecendo. Ela continua sendo bastante desenvolvida para a parte de finanças. Sim. Mas blockchain é uma solução que serve para diversas outras questões. Existe um recorte que você pode pesquisar no COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, está desenvolvendo uma plataforma de blockchain para corretagem, porque, obviamente, eles, antenados, eles perceberam o risco de tokenização que poderia eliminar a profissão de corretor. Inclusive, no primeiro semestre, eu organizei um evento que está no YouTube do Cresce de São Paulo sobre isso. Também tem um videocast no YouTube que eu fiz com o presidente do Cresce sobre isso. Nós já temos no CNJ uma Hyperledger, né, um sistema de blockchain para cartórios. Já temos 40% dos cartórios do Brasil com serviços de blockchain disponível para registros. Então, é um mercado que cresce devagar. Por quê? Energia é um problema, mas a gente tem um problema maior de curto prazo, que é desenvolvedores. A gente não tem tanto especialista disponível assim no mercado e eles custam caro. Então, às vezes, um cliente quer uma solução muito bacana, muito boa, mas o que às vezes inviabiliza um projeto é o valor, e não é o valor dos nossos honorários, lamentavelmente. É o valor do projeto em si. É o valor do projeto, porque a parte de desenvolvimento você precisa de computadores muito robustos. Imagino. E gente altamente especializada, isso custa caro. Isso é um problema que o Brasil enfrenta. Nós temos desenvolvedores e programadores tidos como entre os 3, 4 primeiros do mundo. Muito brasileiro vai morar fora porque é power de desenvolvimento. O problema dessa retenção e o problema de a gente não conseguir melhorar nosso posicionamento de soberania digital são entraves de políticas de Estado. Sim. Tributárias, financeiras, capital de risco, que startup enfrenta bastante problema com capital de risco, porque não é da nossa cultura. A gente vem de uma cultura, desde a ditadura, de poupança, né? E poupança não é investimento. Não. Mas tem gente que acha que é. Então é isso. Mas vai crescer. Para a descentralização, no geral, a gente já tem o Marco Civil dos criptativos, mas, obviamente, tem o Drex vindo aí, mas a gente enfrenta um contexto de Web 3.0, porque a gente vive a Web 2.0, de atravessar efetivamente para a descentralização, porque a gente vai ter uma descaracterização do mercado de dados. Porque hoje, o que é que eu tenho hoje? Explica melhor. Como é que funciona a web hoje? Eu faço um cadastro, um login e uma senha. Sim. Na descentralizada eu não faço nada disso. Então eu vou ter menos coleta e perfilamento de dados pessoais. E isso conflita com interesses. É mais seguro para o usuário e muito menos lucrativo para quem, quem ganha dinheiro. Por isso que não anda. Porque os interesses... não vai na farmácia sem... Você pode passar seu CPF. Aquele momento comprar um anador, não é possível. De bloqueio capitalista, né? Isso conflita com o poder do capital. Sim. Então vai demorar um pouquinho. Mas está indo. No financeiro está indo bem, né? Você vê que tem um monte de banco digital, você já tem bancos de varejo com investimentos nesse campo, desenvolvendo. Tem o Drex que vai vir aí. O Drex tem um grande desafio. A gente vai... Eu acho que é mais fácil eles dois verem o Drex funcionando em sua plenitude efetiva, em larga escala, do que eu, pelo menos. Nossa. Ele que se colocou, eu não quis colocar. Mas
Porque você imagina, se a gente tem todo esse problema de desinformação, de letramento, de educação digital, como é que você vai colocar uma moeda digital em funcionamento pleno para uma população de 280 milhões num país continental com regionalidades e afins? Te entendo perfeitamente, professor. Difícil, né? Te entendo perfeitamente. Não vai ser uma tarefa fácil, não. Não, nem fácil nem rápida. Mas é um tema muito legal. A aplicação no direito tem um monte. Que é legal. Sim. Isso me interessa. Pode conversar mais depois. Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer, né, inicialmente, agradecer meu colega aqui de bancada, o professor mais Marcelo, um ano, professor, mais um ano podcast. juntos. Agradecer nossos convidados, né, a gentileza e, assim, né, ter aí tirado vocês das organizações aqui do evento, rapidinho aqui pra gente poder gravar o episódio aqui do podcast. Agradecer muito ao professor Marcelo, a Aline pela disponibilidade. E acho que, assim, fica aqui uma reflexão, né, diversos apontamentos de vocês provocou, acho que todos os ouvintes, muitos insights, né, reflexivos mesmo sobre toda essa questão de transformação digital que a gente está vivenciando e deve vivenciar aí, enfim, de agora em diante. Agradecer nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando. A gente espera que essa discussão tenha sido esclarecedora, inspiradora. E, por fim, acho que deixar um convite, né, para que vocês sigam as nossas redes sociais, né, tanto do GPPT, que é o grupo de pesquisa que coordena a realização do Congresso Internacional aqui na FDF, o Instagram, né, da FDF também, @direitofranca, e o nosso podcast, Lead na Nuvem, em todas as plataformas de streaming. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o professor Marcelo, para sua Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez os dois convidados. Muito bom. Muito bom. Nossa, é bom quando, né, nós saímos daqui, flui. O assunto flui de uma forma que você, né, quando a gente vê, a gente passamos uma hora aqui e nem vimos, né? Então, assim, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos à Franca, mais uma vez, o professor Marcelo, o professor Aline, né? E vamos para a próxima. Que seja, né, que tenham vários aí nos próximos anos. Vamos procurar também, eu vou procurar também estar presente nos congressos de vocês, sem dúvida alguma. 14 de maio de 2026 no Rio de Janeiro. Olha, vai ser no Rio de Janeiro, cara. Aí sim. Melhora O sol no Pão de Açúcar, Shopping no Leblon. 14 de maio. Barra. Isso. Só não convida a gente, né, Marcelo, pra jogar beach tênis. Não, isso aí não é uma Isso a coisa gente que- pula, mas o shopping rola. Ah, sim. A gente está preparando uma semana de atividades, porque o pessoal vai pro Rio. Justo. Opa. Meu pôr do sol no Pão de Açúcar. Aí, que espetáculo. É algo assim. Aplaudir, né? Já pode. Gente, obrigado, Obrigada, viu? gente. Nós que Obrigado, agradecemos. Aline, Obrigada. por estar comigo aqui no podcast. Sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Rafa? Curto.